trabalhar com arte é um estudo constante, né? E se arrisque, né? A arte exige isso. Eu preciso errar muitas vezes para ter o acerto, né? E aí o errar também nesse sentido não é ruim. Então assim, eu enquanto artista, que eu começo lá adolescente, com 13 anos a trabalhar com isso, eu errei bastante, mas é porque eu fui experimentar, eu fui para a rua, eu fui tentar montar alguma coisa e aí com esses erros eu fui aprendendo a melhorar. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos, onde a gente sempre traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Eu e o pessoal aqui, o Dogão e quem mais aqui nos ajuda, não estamos aqui para te dar as respostas prontas, mas sim fazer as perguntas certas. Ou, na maioria das vezes, não. Porque liberdade não está no destino, mas sim na importância de se mover. E falar em movimento, arte já por si só já é um movimento. E hoje vamos conversar com o Nando. Nando, até antes de começar, eu ia te perguntar, eu te chamo como? Como Nando. Nando Gonçalves? Nando Gonçalves é o nome que eu uso artisticamente, mas Nando eu sou chamado pela minha família desde criança, né? Então mas como seu eu nome me reconheço. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Eu fico de costume, né? Tem muita gente que quando eu falo que meu nome é João Guilherme, fala assim, João? Eu não sabia, não. Conhece sempre como Guilherme. E tem pessoas que também não sabem que meu nome é Luiz. Luiz, né? Fernando. Acho que é um nome composto, né? Uhum. Falar Luiz Fernando, mas ficou o Nando aí desde criança. Primeiramente, obrigado por você ter aceitado o convite da gente vir conversar. É um tema que eu gosto bastante, que é cultura. Sim, eu também, amo bastante. Desde que eu me entendo por gente. Maravilha. Só para contextualizar quem está nos ouvindo, hoje estamos aqui de novo aqui na casa do colono, aqui na cafeteria. Cara, não tem o que dizer. Aqui as coisas são boas, gostosas, o clima é agradável, é muito espaçoso, acessível, tem acessibilidade. Então, assim, é um espaço completo. Então, convido vocês a virem até o espaço, conhecer não só o cardápio, mas o ambiente, a arquitetura, a organização aqui. Tem um mini museu aqui do café, que é bem legal. Além disso, conhecer as termas, que não tem nem o que dizer, né? Das termas, os banhos e tudo mais. Tá certo? Então, convido vocês aí que estão nos assistindo a vir até o espaço e conhecer. Eu vou fazer a primeira pergunta para você. Eu ia voltar lá na sua infância para poder saber um pouquinho mais sobre você. Mas, ao invés da gente cavucar muito a sua infância, saber até chegar ao ponto de você entrar nas artes cênicas, vou fazer uma pergunta que talvez dê para você resumir como um todo. Olhando para a sua infância, quando foi o momento exato em que você sentiu que a arte seria o caminho da sua vida? Então, eu era uma criança muito imaginativa, assim, que tinha muitos pensamentos, né? E a imaginação era algo que já me guiava desde criança, assim, né? Então, isso já foi um primeiro norte, né? E Você tinha amigo imaginário? Tinha amigo imaginário. Você tinha? Eu sou pisciano, né? E aí... Eu vou te falar que eu nunca tive amigo imaginário e eu tive um amigo que tinha um amigo imaginário. E eu tinha inveja dele, porque eu falava assim, como é que ele tem um amigo imaginário e eu não tenho? Poxa, não tenho, né? Eu sou filho único, então eu queria ter um amigo imaginário. Eu não sou filho único, eu sou filho do meio, mas eu tinha amigo imaginário, eu era, enfim, imaginava demais. E desde muito novinho, assim, com 6 anos, eu gostava já de dançar, né? Minha avó gostava muito de dançar, então ela sempre estava me puxando para dançar, era uma coisa que me chamava muito. Na minha infância, a lambada estava no auge, né? Então eu lembro de final de semana, de ver na TV, sempre tinha alguma apresentação de lambada.
Eu lembro que na escola, eu com 6 anos, teve um concurso de dança e eu ganhei esse concurso de dança. Então ali eu já comecei a ficar assim, essa coisa do se apresentar, do ter público, né? Mas você dançou lambada na escola? Dancei lambada na escola e ganhei um concurso. De lambada? De lambada, com 6 anos de idade. Vamos aproveitar essa conversa com um cafezinho bom. Ó, o Bruno chegou com o nosso café coado aí. Maravilha, aí já. Mas eu quero saber dessa história. Pô, lambada. E, assim, de que época que você é? Porque, assim, eu acho que a gente é próximo de idade, mas eu não sou da época da lambada. Isso foi nos anos 90, né? No início dos anos 90. Eu sou de 86, então ali na época de 92, foi mais ou menos quando aconteceu esse concurso, né? E tava no ápice aí da lambada. Então, eu sou de 89, dessa época aí, mas eu tava ali, né, no comecinho, né? Mas então, eu tinha 6 anos, né? Eu em 92 eu tinha 6 anos de idade. Aí a gente, esse é o cafezinho coado aí, ó, pra quem não conhece. Muito bom. Daquela saudade da roça. Eu sou mais raiz, eu gosto de café coado. Tem aquela piadinha, né? Clássica. Sabe que a gente teve um espetáculo que eu fiz de teatro que era de radionovela. E aí tinha essa piadinha. Essa piadinha clássica. Dogon gosta mais. Você gosta mais de expresso ou no coador é mais forte? Hein, Dogon? Dogon vai no canudinho. Ele gosta de tomar no canudinho. Essa piadinha é clássica, né? É cringe, né? É cringe, essa daí é. Você se considera cringe? Algumas coisas sim. Você sabe que eu não sou uma pessoa tão das tecnologias, utilizo a tecnologia hoje para uma série de coisas, mas eu sou mais... Mas você não escreve os roteiros na máquina de escrever, não? Não, mas eu ainda sou do escrever no papel, à mão, assim. Não sou muito do ficar digitando no computador, não. Eu ainda gosto do papel. E me conta aí essa história da lambada aí que eu já achei interessante já no início. Então, e aí assim, como era uma coisa que eu gostava, né, essa coisa do ritmo, do mexer o corpo, né, e aí eu lembro que assim, criança não tinha muita referência de dança, né, não sei por que teve esse concurso na escola, mas eu lembro que as crianças não tinham muita referência por elas, né, elas ficavam só dando balançadinho, né, e aí eu já chego fazendo um gigadinho diferente, né, virando a menina que estava dançando comigo, aí as pessoas já ficam assim, que coisa diferente, né, esse menino aí ousando, né, mas eu começo a me perceber ali como um lugar que me fazia feliz, que eu me entendia ali nesse lugar, né, e aí, um pouco tempo depois, já com 9 para 10 anos de idade, não, até antes, com 8 anos de idade, na escola também tinha uma peça de teatro que a professora montou com os alunos, não era com todos os alunos, e eu participo, só que eu não era um personagem, eu era um cenário, eu era uma nuvem que ficava no fundo, com uma nuvem na cabeça, assim, nem parecia o meu rosto, mas eu gostava da ideia de ser da turma do teatro, que estava ajudando a contar aquela história, não estava ali mal por estar sendo um personagem protagonista ou não. Então ali eu começo a perceber que eu gosto desse lugar, envolvido com a arte, e aí o teatro e a dança junto, né? Então desde criança com uma identificação, né? Tanto que depois na formatura da 4ª série, na época, né? Eu com 10 anos, também com a apresentação de dança, era uma apresentação de dança dos anos 60, e aí eu ficava lá na frente para os outros alunos irem poder me acompanhando, assim. Então, isso veio comigo, assim, não foi uma coisa que eu aprendi, que eu fui fazer aula. Eu fui fazer aula de dança e teatro muito tempo depois, mas já tinha uma identificação, assim, com essas atividades. Então, ali no comecinho, ali, quando a arte foi te apresentada ali, já de imediato você já se identificou, conseguiu achar o seu espaço, tipo, já se sentiu incluído? Já, era onde eu conseguia me expressar, eu me senti, hoje olhando para trás... Como é que se expressa como nuvem? Só fica ali no tempo, né, às vezes ela carrega, às vezes ela troveja ali, às vezes ela chove,
Mas é interessante, assim, eu olhando para esse menino que eu fui, essa criança que eu fui, né? Hoje eu me vi que eu era uma criança muito doidinha, por conta de ser muito imaginativo, né? Mas era uma criança doidinha do bem, assim. Então, essa questão do conseguir se expressar, né? Então era algo que falava mais alto do que eu, assim, né? Então, e que eu também não tinha nenhuma questão, assim, com a vergonha, com estar nesse lugar. Pelo contrário, assim, eu me sentia confortável. Você conseguia se mover bem dentro dos ambientes escolares, assim, tipo, teatro, festa junina, amizades? Eu era bem participativo. Sim, eu tinha uma prima da mesma idade que eu, que estudava junto comigo, né? Eu tive uma cisão, assim, na primeira série eu chego a morar nos Estados Unidos 1 ano, em 93. Então, quando eu volto meio descolado, descolado da turma, meio que tentando se encaixar ali. Mas aí logo eu faço amizade, eu tenho um amigo dessa época que é meu amigo até hoje, né, que é o Antônio. E aí ele disse que ficou meu amigo, que ele falou assim, nossa, ele tá muito isolado, você é amigo dele ali, né? E aí nisso, enfim, eu consigo me dar bem, sempre fui muito amigo dos professores, né? Enfim, era uma criança participativa. Entendi. Hoje você é coreógrafo, produtor, secretário de Cultura, né, daqui da Prefeitura de Poços de Caldas, e várias outras coisas, né, que você também atua como ator e tudo mais, roteirista, enfim. Qual barreira interna que você teve que romper para se organizar, se achar nessas áreas? Você fala de juntar isso, o Nando artístico com o Nando político? Porque parece que são iguais, né? Mas são áreas diferentes. Ah, sim. Porque você ser ator é uma coisa, você ser roteirista é outro. Tá no mesmo núcleo ali, então... mas são avatares, vamos pôr assim, diferentes. Você tem que se ver de uma posição diferente, né? Sim. O roteirista, ele se vê numa posição imaginando a pessoa que vai fazer aquele papel. Uhum. E você, como ator, você se vê na posição fazendo aquele papel, a sua atuação ali na área. E você, como um secretário de cultura, se vê como um criador, aprovador de várias obras de que roteiristas e atores criaram tal para poder trazer essa cultura para o pessoal. E isso acho que deve gerar alguns medos, receios, barreiras internas, né? Você poder, e agora? Essa área aqui é nova, isso daqui. Uhum. Então, assim, quais barreiras que você teve, né, internas, assim, para poder se organizar nessas áreas? Bom, vamos lá. Como artista, eu me identifico mais com as artes cênicas, que são as artes que vão para a cena, né? O ato de se apresentar. Então, aí é o teatro, o circo, a dança, né? Que são artes cênicas. E aí, dentro disso, eu fui explorando o que eu pude, né? E aí, depois, como diretor de teatro, como coreógrafo, como uma pessoa que também está de fora, criando ali essas ações, né? Foi dentro das artes que eu fui desenvolvendo mais. Porém, assim, para o trabalho profissional de um artista, ele tem que margear e estudar outras áreas, que não seria, no caso, da área da produção, da área da gestão em cultura, né? Então, num primeiro momento, eu via dificuldade, que eu falava assim, não, eu sou artista, eu sou da ação, eu sou do movimento, e tinha uma dificuldade com esse lugar do que fica ali pensando a cultura, né? Na pandemia eu tenho essa virada de chave, que foi um momento que que me obrigou a olhar para isso, né? Enfim, eu tenho um filho, né? O Pedro Henrique, que faz 15 anos esse ano. Então me fez eu estar ali, eu preciso fazer alguma coisa, né? Meu trabalho eu não estou conseguindo desenvolver. Então eu começo ali a olhar mais para essa coisa do pensar a cultura. Como que a cultura se desenvolve a partir dessa perspectiva, né? O que eu vou fazer sendo artista, que é o que eu sei fazer, né? Eu sou psicólogo de formação, mas sempre trabalhei só com arte. Então eu começo a partir desse momento a pensar essa perspectiva da gestão em cultura, né? Eu já trabalhava no SESC como professor de teatro e dança,
Nesse momento a gente não estava com o analista de cultura, que é a pessoa que coordena as atividades de cultura, que faz curadoria, que faz produção cultural, que faz gestão cultural. Então eu acabo entrando nesse lugar meio assustado, tipo assim, o que é que vai ser isso, né? Então, e aí eu me surpreendo positivamente, que eu me identifico também aí nesse lugar, do lugar do que pensa, né? Do lugar da gestão, o que eu vou fazer para melhorar o funcionamento dessa atividade, né? Qual é o produto que eu vou trazer para colocar aqui, né? Qual é a atração cultural que mais cabe aqui dentro das atividades no SESC, no caso, né? E aí agora, para a barreira do secretário de cultura, né, que é uma gestão na área que eu domino há 27 anos, mas é um lugar político também, né? Então, a primeira coisa é de entender o Nando artista, fazedor de arte, do Nando pensando política pública em arte, né? De fazer essas duas ficarem amigas ali, porque eu sou as duas coisas, né? Tanto que a primeira coisa que eu falo para o prefeito quando ele me convida é que eu não abri a mão de ser artista, de estar em ação enquanto artista, de estar atuando enquanto artista. Isso né? eu ia te perguntar, se quando você agora, tipo, na gestão, se essa tua parte artística acabou ficando ali meio adormecida. Ou se dá para conciliar, ou se até o pessoal vê isso de bom grado, o secretário de Cultura atuando. Pois é. Para mim, eu acho que é normal. Eu acho que nada mais certo do que um gestor de finanças continuar sendo um contador. Né? Tem todas essas questões. Então, assim, primeiro que tinha essa ideia. Então, não dá para ser plenamente como era antes. É claro que diminuiu muito, a secretaria toma a grande parte do meu tempo. Mas o não ser artista me afasta também dessa pessoa que pensa a arte como um todo. Então, isso me alimenta, né, de alguma forma. É claro que o que muda é que se antes eu estava participando de algum edital da área da cultura, isso inviabiliza para mim, mas que eu já vinha com uma vivência do trabalho profissional como artista para além do poder público, né, para as atividades que são também diretas, particulares, independentes, né? Então, essa é possível. E essa fala realmente é importante, né, porque um advogado não deixa de ser advogado se ele assume uma procuradoria, né? E quando eu falo isso para as outras áreas, as pessoas entendem isso como normalidade. Às vezes na área da cultura o povo fica meio assim, falando assim, mas então ele vai estar roubando o meu trabalho aqui fazendo. E não é isso, vai lá se né? vestir de palhaço e atuar, não... Mas pelo contrário, assim, é o que eu sou, é o que eu faço, né? A gente não acha estranho de ver, por exemplo, a Margarete Menezes, que é a atual ministra da Cultura, subir no trio elétrico no Carnaval, porque é o que ela sempre fez, né? Cantar. Quando o Gilberto Gil também era ministro da Cultura, também ninguém achava estranho ele continuar sendo cantor. Então é isso, é o que eu sei fazer, né? Mas você encontrou essa barreira ou não? Muito pouco, assim, né? Porque para mim está muito claro das questões públicas, né? Dos editais e tudo, né? A minha questão mais é de se entender enquanto artista, né? De continuar dançando, de poder ter a oportunidade de continuar atuando, né? Muito menor do que eu fazia antes, né? Muito menos do que eu fazia antes, mas ainda assim, ainda continuo dançando, continuo atuando, dirigindo, porque isso me deixa mais próximo do meu entendimento da arte em si, do quão ela é necessária para a sociedade, do quanto ela pode ser transformadora, aonde ela vai funcionar mais ou não. Então, e essa também é a grande virada para a cidade, né? A cidade nunca teve um profissional das artes que vive exclusivamente da cultura, pensando política pública em cultura. A conversa é outra, né? O entendimento é outro, né? Então eu estou agora vendo do lado de cá como que a máquina funciona, como que o movimento de dentro de uma prefeitura e sei como que é um artista no seu dia a dia, que está produzindo, quais são suas dores, as suas dificuldades, né? Então, e vendo como que essas duas podem estar em equilíbrio, né? Daqui, explicando para cá, quais são os caminhos possíveis, né? Qual é o real entendimento, né? Dos processos públicos, né? E de cá também entendendo, olha, o que é realmente
necessário, qual é a política pública que precisa ser desenvolvida para o trabalho do artista acontecer. Você acha que seu momento atual como pessoa, você acha que você está no momento favorável, estava na hora certa, ou veio no tempo certo ou não? Sei lá, eu poderia estar melhor um pouquinho para poder pegar essa administração, ou pela experiência que você já teve aí nesses 27 anos, estava no tempo certo porque assim, é meio que ficar em cima do muro, né? É uma posição delicada justamente porque é uma parte política, então você como político tem que ajudar a prefeitura, entende a casa, mas também tem que ajudar o povo. Você como artista, também se não ajudar, fica aquela esperança, né, dos artistas de ele vai transformar o mundo da cultura pra gente, vai abrir as portas e tudo mais, só que a gente sabe que não é bem assim, então fica meio que um pouquinho em cima do muro. Isso acaba gerando um pouquinho de medo. Você consegue se ver que esse foi o tempo certo? Foi o seu momento? Eu tenho para mim que as coisas para mim acontecem no tempo que elas têm que acontecer. Quando eu dei o exemplo ali da pandemia, que foi uma cisão que me colocou, a vida virou para mim e falou assim, e aí, o que você vai fazer, né? Qual é o movimento que você vai ter, né? Então, primeiro que eu gosto da questão do desafio, né? Nesse momento pós-pandemia, que eu viro gestor de cultura dentro do SESC, viro analista de cultura, né, com todos os desafios, mas começo a ver que esse caminho é possível, né? Então isso já me deu uma bagagem importante, assim. O movimento do SESC é muito parecido com o movimento da prefeitura, porque o SESC também trabalha com uma verba compulsória que vem de um dinheiro público, né, embora ela seja uma empresa particular. Então, quando eu chego ali, olhando para a minha trajetória, dos 27 anos de carreira, de trabalho com a cultura, não é nem que eu me entendo como artista, porque isso começa desde que eu me entendo por gente. Eu começo a entender que eu estou melhor preparado para entender esses dois mundos. Agora, é fato entender que eu não sou o super-herói da cultura, né? E que tem limitações dentro da gestão pública como um todo, de questões financeiras, né? O que é importante é fazer esse real entendimento de como que funciona uma máquina pública, né? Como que funcionam os recursos, como que funciona a política pública e como que isso só pode ser melhor aplicado. Porque o que eu percebia de antes é que tinha uma dificuldade do entendimento, por exemplo, do trabalhador da cultura, de como que funciona um edital, de como que são as formas de contratação, né, de como que funciona a verba pública. Então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento, entendo esse trabalho, isso fica mais fácil de organizar e das possibilidades. Até mesmo conciliar a necessidade do artista, porque a gente sabe, hoje em dia, sempre foi, eu acho que assim, pode melhorar sempre, cada vez mais, mas sempre foi difícil para o artista viver como artista. Mas não é impossível, é difícil, mas tem as possibilidades. E ainda tem a questão, vamos dizer assim, do círculo que rodeia a pessoa, né? Aquele círculozinho ali que até mesmo os parentes não consideram como profissão. Eu vivenciei tudo isso. Então, o fato justamente de você ter passado por essa trajetória, ter feito essa transição da parte, como se dizer, da parte prática para teórica, né? Isso ajuda até mesmo quem está atuando, né? Que você vai ter um olhar assim, pô, pessoal que vive disso precisa que o negócio seja menos burocrático. Porém, eu tô aqui dentro e o negócio é burocrático. Como que eu posso fazer para conciliar os dois, né? Você sabe que dentro desse universo, né, é claro que assim, a cultura ela é muito ampla, né? Pensando desde o que são as necessidades para a comunidade como um todo e para o trabalhador da cultura, né? A Secretaria de Cultura, ela é um braço ali da prefeitura que cuida dessa pasta, né? Mas que ela precisa fazer o trabalho para a sociedade, para a comunidade como um todo, não é só pro artista, pro trabalhador da cultura, né? Tanto é que uma das suas primeiras obras foi a biblioteca que estava parada no Monjolim, né? Revitalização. Sim, que arrumou o banheiro. Sim. Que é uma coisa muito necessária ali para a área.
que é do lado de uma escola, é um acesso à cultura. Então assim, como que eu vou fazer com que a sociedade tenha acesso à cultura, que é o que é garantido pela Constituição. E aí o artista, ele é a pessoa que eu preciso para chegar na comunidade, para fazer com que isso aconteça, que a arte chegue nas pessoas. Mas enfim, trabalhando quais são esses caminhos, né? Você estava falando da questão burocrática, até conto uma historinha de um artista que era da área da cultura popular, da capoeira, e aí até então dos projetos, né, de edital, ele sempre tinha uma pessoa que fazia para ele tinha pouco acesso, ele fala isso para mim, não, mas é porque eu não entendo tanto, eu sei mais da capoeira, do trabalho, né? E aí ele estava com um capacete, ele estava de moto. Aí eu viro para ele e falo assim, você para andar de moto, só precisa saber andar de moto? Não, eu preciso de ter a carteira de motorista. Só ter a carteira de motorista é o suficiente para você poder andar numa moto? Ele ficou pensando, eu falei, você vai precisar pagar o IPVA, você vai precisar colocar a gasolina na sua moto periodicamente, você vai precisar fazer uma revisão nessa moto, você vai precisar trocar o óleo, você vai precisar entender das leis de trânsito. Então, assim, é uma série de coisas que são burocráticas, mas que não é impossível, que não impediu ele de estar andando na moto dele, ele foi atrás disso, né? Então a gente também tem que ter um entendimento de que essas burocracias são para organizar, porque a gente vive em sociedade, né? Para a gente ter acesso a um recurso público, para a gente ter acesso a um edital. E aí são vários os caminhos, né? Seja para um trabalhador da cultura ou seja para as questões, por exemplo, de facilitar. Então, eu tenho alguns segmentos dentro da área da cultura, como a cultura popular, por exemplo, que eu vou trabalhar com pessoas que são humildes, mais simples, que eu preciso facilitar que esse recurso chegue até ele, para que o trabalho dele aconteça, porque isso é importante para a sociedade. Agora, tem também os prestadores do serviço da cultura, que precisam se munir dessa burocracia, como é para qualquer outra profissão. Então, assim, eu também tenho tentado trabalhar nessa instrumentalização do trabalhador da cultura para desmistificar essa coisa do que isso é muito difícil, burocrático. Não, isso é necessário. Isso faz parte do trabalho. E aí eu começo a olhar a cultura também do mesmo jeito que eu olho o mercado de trabalho de qualquer outra profissão. Entendi. O teu modo de pensar e até como você está arquitetando isso, para mim faz muito sentido. Porque realmente, seguindo essa analogia que você colocou, da questão de andar de moto ou de carro, a pessoa ela vai atrás da autoescola que vai ali direcionar ela tudo. Uhum. E aí, nesse caso, você está colocando a Secretaria de Cultura como esse ponto de informação e direcionamento. Que a pessoa, se ela quer fazer um projeto, não sei o que e tal, ela pode ir até a Secretaria de Cultura, se informar e vocês direcionar, ó, faz isso aqui. Aí a pessoa vai lá e faz, agora é a tua hora de fazer isso daqui. Isso, até chegar na parte prática mesmo do negócio. Sim, sim. Então, a Secretaria de Cultura, ela orienta, tem esse espaço de orientação e de ensino. Tem também, né? Inclusive a gente está em parceria com a Autarquia de Ensino, que é um órgão também de dentro da Prefeitura, com a elaboração de um curso voltado para os trabalhadores da cultura, um curso de elaboração de projetos, né? Que vai Eu falo isso porque agora. Hoje em dia, cara, eu também sou da parte artística, né? O audiovisual também entra nisso daí. E a gente participa de editais também. Uhum. E eu, até o ano passado, nunca tinha participado de um edital. E aí eu fui fazer do Aldir Blanc só para testar, para poder ver. E peguei, eu mesmo li lá, porque tudo que você vai procurar hoje, tudo é pago. Uhum. Eu te ajudo não sei o que, R$50. Não sei o que, te ajudo no edital, entender as leis, não sei o que, tudo é pago. Eu falei, eu vou fazer por conta própria. Peguei, li o edital, respondi lá os negócios, participei de lives, não sei o que e tal, do Aldir Blanc, e aí preenchi. Cara, o mínimo para poder ser aprovado era 41, tirei 40. Mas no meu primeiro edital, fiquei muito feliz. Uhum. E aí vem ali as orientações, né? Olha, você podia fazer isso, ganhou menos ponto por conta disso e tal, que eu achei muito válido. E aí eu fui lendo, eu deixei de responder muita coisa, porque eu achei que o meu projeto não abrangia algumas coisas. Uhum. E o projeto, ele fazia parte de várias minorias, partes indígenas. Eu falei, não, meu projeto não atinge indígena.
Não, atinge, a arte atinge os indígenas, pode ser levado até lá. E aí foram feedbacks que eu tive. Então, assim, eu nunca tinha participado, mas só do fato de eu me colocar à disposição para fazer, me abriu, assim, um negócio que eu não conhecia. Então, acho que tem muita gente que já pensa que é difícil sem ao menos tentar. Exatamente. E assim, hoje tem uma série de ferramentas, né? O Ministério da Cultura tem uma plataforma que chama Escute, né? Que é tipo a escola do Ministério da Cultura, né? Que oferece uma série de cursos técnicos, até de nível de pós-graduação, ou de cursos livres, rápidos, todos gratuitos nas diversas linguagens da área da cultura, né? Pô, legal. E, Nando, no meio aí você falou que você é formado em psicologia. Sim. E por que você não foi pro cinema, não fez, sei lá, teatro mesmo, alguma coisa voltada assim, foi para a parte de psicologia? Pois é que você não atua. Eu tô te perguntando isso porque assim, é interessante, porque algumas pessoas que eu venho conversando, algumas delas têm formações em outras áreas que não atuam. A gente teve uma conversa semana passada, né, com o Branco, e o Branco, ele é da artes também, ele é da ginástica rítmica. Eu fico com olímpica na cabeça. Ginástica aeróbica. Olímpica é uma coisa e rítmica é outra. Rítmica é outra, então eu fico com olímpica na cabeça. Então ele é da ginástica rítmica. Até fica aí pra vocês, gente, um cardzinho pra vocês assistirem essa conversa que a gente teve com o Branco aí, que foi bem legal. E ele é formado em odontologia. Olha, não sabia que ele era formado em odontologia. Ele é formado em odontologia. E foi um momento rebelde, que ele falou, não, chega, cansei disso, não vou fazer isso o resto da minha vida não. E foi pra odontologia. Chegou lá, ele fez tal, falou, tô sozinho aqui. Aonde eu tava eu tinha gente, tinha família, tinha amigos, não sei o que. Agora aqui tá todo zero. Então assim, você fez psicologia pelo quê? Foi um momento de rebeldia ali, querendo se encontrar? Ou você falou, não, psicologia faz sentido, se encontra... Para ser artista tem que ser louco, então eu vou tratar dessa galera. Ou as duas coisas. Bom, assim, na época que eu formei o terceiro ano, né, eu revelar a idade aí. Quando eu formei o terceiro ano, o Enem não te dava notas para você entrar em outras universidades, não existia ProUni, não tinha nenhuma dessas políticas que facilitavam. Achei que você ia falar que o Enem não existia. Não, até existia, mas era só para nível de conhecimento, para mensurar ali como é que estava o conhecimento no Brasil, né? Você não utilizava essa nota para ingressar numa faculdade, por exemplo. E aí, na época que eu formo o terceiro ano, meu sonho era fazer artes cênicas ou fazer faculdade de dança. Essas faculdades, na época, eram mais ofertadas pelas faculdades públicas, que era extremamente difícil de entrar. Unicamp, USP, UFMG, UFRJ, né, faculdades nas grandes capitais, né, e que era difícil o ingresso, né, formado ali em escola pública. Não era um aluno excepcional assim para ir, também não tinha nem condições de me manter em outra cidade, porque eu já trabalhava com cultura quando eu formo o terceiro ano. Então, eu fico ali sem perspectiva de conseguir fazer alguma dessas faculdades que eu queria e fui procurando aqui em Poços algo que mais se aproximasse das artes. Na época, eu trabalhava como doutor da alegria, eu ia de palhaço nos hospitais. Aí eu comecei ali, primeiro ter um contato do tanto que o trabalho em arte era extremamente transformador na vida das pessoas e que tinha uma ligação aí com essa questão do olhar para o outro, do humano, né, do atendimento às dores humanas, né? Então, a psicologia conversa diretamente com isso. E também eu já, alguns amigos que eram das artes, que estavam fazendo psicologia, falaram, não, vamos fazer psicologia, porque na psicologia também tem o psicodrama, que é uma vertente da psicanálise que trabalha teatro para trabalhar atendimento. Eu falei assim, beleza, eu vou para psicologia, que era o que, na época, mais se aproximava e conversava com o que eu fazia, e eu gostava muito dessa coisa de pensar no outro, né, de ter a questão do entendimento humano, né. Mas eu levei para dentro, fiz PUC aqui, né, psicologia na PUC, tudo que eu pude levar de arte para dentro da faculdade eu levei, tanto que a minha
a minha monografia, eu trabalhei em cima de existencialismo sartreano, que o Sartre escrevia peças de teatro. Então eu pego uma peça de teatro dele, monto essa peça, trabalho a monografia em cima disso. Então eu levei a arte para dentro. E hoje faz total diferença eu ser psicólogo, estar numa gestão pública, porque eu lido com atendimento às pessoas todo o tempo, então isso facilita demais, assim, do meu entendimento para com as pessoas, sabe? Então, foi mais por isso. Então, assim, não está tão desligado, não. Legal. Isso, assim, se levar a arte para dentro da faculdade é interessante, né? Porque a galera não vivencia isso, né? Uhum. É muito teórico a faculdade, né? Uma formatação muito... que tem uma linha, né, de segmento, né? E ao mesmo tempo você conseguiu levar a psicologia para dentro do teatro? Total, porque aí quando eu começo a trabalhar como diretor e professor de teatro, principalmente como professor de teatro, muitas pessoas procuravam fazer aula de teatro porque queria desinibir, porque queria trabalhar a sua forma de expressão. Então, assim, eram todas questões psicológicas, né? Então, quando você tem esse entendimento, então era mais fácil para mim de ir conduzindo esse aluno, né? E aí, quando eu monto uma peça de teatro, né, que eu quero trazer uma mensagem para o público, né, eu trabalho diretamente com as emoções, né? E psicologia é o entendimento das emoções. E dentro dessa sua carreira, né, desses seus anos aí de trajetória, qual projeto ou momento de mais criatividade, assim, né, de desafio da sua criatividade que gerou uma transformação grande, que você não esperava? Nossa, teve vários momentos, assim, ou com a dança ou com o teatro, né? Mas com o grupo de teatro que eu vivenciei mais, que é o Núcleo de Pesquisa Teatral, que virou o Nuclearte, foi momentos interessantes, né? A gente tem um espetáculo que chama Lama, que a gente contava as histórias lá das tragédias de Mariana e Brumadinho, né? E era um espetáculo que a gente, para onde apresentava, assim, tinha uma comoção muito grande, né? Mas, enfim, a arte em si, ela é transformadora, ela tem essa função, né? Já teve trabalhos que eu fiz junto com a Secretaria de Assistência Social, na época, que eram trabalhos que abordavam a questão de abuso de criança e adolescente, que trabalhava violência contra a mulher, né? Então, teve uma peça que foi eu que escrevi e dirigi, que falava sobre abuso de crianças e adolescentes, que a gente levava isso para as escolas, né? E aí também ele foi um momento que eu vi que a arte ela é muito impulsionadora, assim, ela revela muita coisa para a gente. Então, a partir desse momento se identificava uma série de questões ali que emergiram aí através desse trabalho, né? Então, assim, praticamente todos os trabalhos que eu fiz com arte, de alguma forma, atingir, às vezes mesmo que eu não tinha acesso direto, né? Mas essa função da arte como um todo. Mas você falou assim, os trabalhos que você criou, você percebeu que gerava transformação para quem assistia. Teve algum que durante o espetáculo, a apresentação ou no fim, você viu que gerou uma transformação em você que você não esperava? Você fala assim, nossa, eu esperava que ia apresentar e tudo mais, ia ser assim. E pela resposta que eu tive do público vendo, em mim gerou um negócio diferente, que eu não esperava. Isso é comum acontecer. Quando você tem entrega e pesquisa, né? Esse espetáculo mesmo com o grupo Nuclearte, que foi o Lama, era um trabalho que eu percebia, tipo, para além, assim, depois que estava pronto, com resposta do público, assim, né? Que eu fui entender o quão potente era esse trabalho com que a gente estava fazendo, assim, que eu fui ter a real noção depois que o espetáculo estava para a cena, né? E aí é muito gratificante, assim, e também entende-se a responsabilidade de trabalhar com arte, né? Seja fazendo comédia, seja fazendo um espetáculo mais dramático, né? Isso é um transmissor de um recado, né? De uma mensagem, né? Teve um trabalho que foi simples, era um trabalho que a gente tinha fechado com a CEMIG, que eu apresentava no sul de Minas, que era um espetáculo que falava sobre economia de energia, sobre segurança com energia, e a gente começou a ir para cidades muito pequenininhas do sul de Minas que nunca tinha chegado nada, de crianças que estavam assistindo pela primeira vez um teatro.
Então, isso também foi impactante para mim, assim, né? Delas ficarem assim, meu Deus, o que é isso que eu tô vendo, né? A pessoa tá aqui viva na minha frente, me contando uma história que tá me fazendo rir, me fazendo pensar a respeito, das crianças virem no final e querer te tocar, né? Assim, como se a gente fosse real, né? como se a gente fosse alienígena, assim. Então, esse foi um momento também que eu falei assim, gente, olha, eu ali no comum, era uma peça que para mim não tinha nada demais, mas que para essas pessoas que estavam tendo acesso a primeira vez... Você falando isso, assim, me traz na memória, assim, algumas coisas que eu já vivi também. E eu caí de gaiato, na verdade, nessa área do audiovisual. Vou contar rapidinho aqui, breve. Eu conheci o Galvão, que era o dono um dos sócios da RGB, né? Foi uma das maiores produtoras do sul de Minas, né? O maior produtor do sul de Minas, com 15 anos. Ele me deu uma carona na rua. Eu queria fazer 3D, mas aqui em Poços não tinha. Caí de gaiato. E aí, pela minha trajetória dentro da produtora, fiz vários, viajei o Brasil inteiro aí, fiz vários projetos e tudo mais. E um dos que me tocou bastante, igual você tá falando, que você falando isso, cara, me veio muito fresco assim na memória, que foi o Luz para Todos. Quando a Dilma era ministra da Minas Energias, um projeto junto com o Furnas. E a gente foi fazer a captação desse projeto. E aí eu fui para Quilombo, fui para tribo indígena, fui para cidadezinhas, vilarejos pequenos, fui visitar um senhor, a gente foi até Belo Horizonte, depois pegamos um carro, andamos pra caramba, cara, entramos no meio de um mato, só caminhonete que acessava. Nós fomos em 2 caminhonetes, com equipamento e tudo mais. O nome do senhor era Dom Preto, o nome dele, Dom Preto. Na época, ele era o homem mais velho do Brasil, tinha 119 anos. Ele viveu a vida inteira sem energia. Então a gente foi nos lugares onde a energia tinha chegado por conta do projeto Luz para Todos. Imagina ele viver 115 anos sem energia. E no finzinho da vida dele, ali, quando ele disse que lá com 116, ele não lembrava mais a idade dele. A gente sabia da idade porque pessoas que conheciam ele... De registro. De registro e tudo mais. E ali ele fazia 4 anos que ele vivia com energia. Ele tinha 2 geladeiras na casa dele, mas pelo costume não era nem ligada. A geladeira era como se fosse um armário. Guardava alguns mantimentos ali. Isso me chocou de uma tal forma que eu cheguei na casa dele, no meio do mato mesmo. Mato. Nessa altura o mato, pra gente poder entrar. Chegava a caminhonete, a gente descia da caminhonete, falei, tá na selva. Foi, o que é isso? Isso me chocou de uma tal forma que eu aqui, vivendo em Poços, cresci com energia elétrica, eu não sei o que e tal. Não imaginava como é que uma pessoa pode viver sem energia. E a energia para ela tinha chegado fazia 4 anos. E para mim eu cresci com isso. Sim. E aí, durante ali umas 2 horas, fazer parte daquele mundo dele, ouvir ele contando, estar naquele ambiente, ele estava maravilhado, ele estava muito feliz. Mas a casa dele ainda assim continuava o mais simples possível. Tinha energia, mas ele nem ligava porque ele não era acostumado. Tinha geladeira, mas não utilizava energia. Entendeu? Até essa adaptação é difícil. Então você falou esse choque das crianças de ver, achar que é real. Eu tive isso ao contrário. Falei, cara, isso não é real. Como pode? E outras comunidades que a gente foi também, que a gente chegava com equipamento de câmera, não sei o que, tribo indígena. Eu tinha que toda hora falar para os índiozinhos, não coloca a mão, não põe a mão, porque eles não sabiam que era isso. Via o microfone, via a câmera, um mundo totalmente de fora. Ele chegava, ficava olhando assim, conversava, o que é isso? O que ele perguntava? Mas acho que era uma tribo longe. Não, aqui no Rio de Janeiro, aqui em Santos, pertinho assim, sabe? Perto da vida urbana, e não tem esse acesso. Então, esse acesso, você levar a cultura, né, uma apresentação de teatro itinerante e tal, foi o primeiro acesso que eu tive ao teatro, e até mesmo ao cinema, foi aquele cinema itinerante que tinha. Uma carreta que passava nas cidades, colocava lá o telão, a gente sentava com as cadeiras na rua e assistia. Eu, na minha infância, sou da Zona Sul, o primeiro acesso que eu tive ao cinema foi assim. Mazzaropi foi o primeiro filme que eu assisti.
Eu lembro, sentado no muro da escola lá, tinha aquela carreta do Sesc, com um telão do lado de fora, colocaram um monte de cadeira e de noite a gente foi assistir. Eu tinha acesso a fitas de vídeo, fita cassete em casa, mas ao cinema, vivenciar um pouquinho do cinema em si, eu tive dessa forma, quando criança, e achei maravilhoso. Então, essa promoção da cultura dessa forma, eu acho que é uma coisa assim, extremamente válida, grandiosa demais. Parece que não, igual você falou, cheguei lá, é uma coisa que eu já estava acostumado a fazer. Mas o choque que a gente leva de ver que as pessoas ainda não têm esse acesso, ainda mais no dia de hoje, a tecnologia ainda existe, por mais que a gente é muito alienado, né? Então, abrir mais esse acesso, espalhar mais essa cultura e tudo mais, acho que de suma importância. E isso ainda me assusta. Eu tenho tentado trabalhar isso porque a gente precisa enxergar quem que são as pessoas que vão consumir o que a gente está produzindo, né? E eu preciso fazer esse exercício de olhar primeiro para quem está em volta de mim, né? Ali no meu bairro, né? Ali na minha região, ali na minha cidade, e entender quais são esses diferentes públicos, né? Quais são as reais demandas, né? Então, ali no meu trabalho hoje, como secretário de Cultura, é olhar isso para a cidade enquanto um todo, né? Que antes, até então, eu olhava ali mais do meu trabalho em si e tudo, né? Então, já trabalhando no Sesc e agora mais reforçado dentro da prefeitura, de entender que quem vai receber esse trabalho, como ele está, o que é que ele precisa, né? O que é que ainda não chegou ali, né? E provocando isso nos fazedores de cultura, de criar os seus projetos, seus trabalhos, olhando para quem vai receber, né? Trabalhar com arte em si é o ato de entregar algo para alguém, né? E você, como secretário de Cultura, você acha qual a importância, né, da Secretaria de Cultura, da cultura, na formação da identidade da cidade, ainda mais se tratando como poço? Total, assim, a cultura, esse é um papel, isso no planeta como um todo, né? A cultura é o que fala da gente, é o que fala da nossa história, né? É o que traz para o real aquilo que já se foi, né? Então, tanto que aqui a própria palavra cultura, né, vai falando justamente daquilo que continua, que perpetua, né? Então, não dá para dissociar o trabalho com a sociedade se não leva em consideração a questão cultural, né? E dá para se criar-se uma narrativa para uma cidade através da cultura? Porque a gente vê, por exemplo, Rio de Janeiro, a gente consegue ver o Rio de Janeiro, você olha assim, o Rio de Janeiro tem muita cultura, e eles vivem essa cultura. São Paulo também. Você vê que todo dia tem algum espetáculo, tem alguma coisa na cidade. É grande e tudo mais, né? A gente fala aí que São Paulo é um país, né? Muito maior que vários países aí da Europa. E a gente consegue moldar a cidade com um perfil cultural. Poços é muito rica, né? Nesse sentido. Então, assim, não é nem a política pública ou a prefeitura, a Secretaria de Cultura que define qual é a cultura do espaço, né? Isso já existe, né? A cultura é das pessoas, da população, é de um conjunto de pessoas. Primeira coisa é olhar quais são essas identidades que já existem, né? Quando a gente olha para a nossa cidade, olhando desde a sua formação, né, das pessoas que vieram para cá, essas pessoas que vieram para cá, quais são as suas histórias, né? Então, a cultura popular da nossa cidade, quando a gente olha para a Congada, para o Caiapó, para a Folia de Reis, é um grupo que vem já dizendo, olha, o meu grupo tem essa história, tem esse costume, né? Então ele traz para cá e isso começa a se tornar o que é a identidade desse lugar. A questão das águas termais, a questão das festividades, então a partir daí isso já vai moldando. Então a nossa função é olhar para isso, manter isso vivo enquanto memória e também possibilitar o acesso também às linguagens múltiplas, né? Poços de Caldas, dentro do nosso estado de Minas Gerais, ela tem conseguido fazer isso muito bem, assim, é uma cidade que produz cultura em todas as suas linguagens, em todas as suas diferenças aí, então é uma cidade
muito rica culturalmente, né? Até um desafio, porque você tem que dar conta de todas essas demandas, né? De olhar para todas essas manifestações do que já vem da própria população e daquilo que eu vou oferecer para elas enquanto atividade cultural, né? Você acha que poderia fazer mais também? Ah, sempre. Meu sonho poético é que a cultura esteja ali em igual, equiparado ali com educação e saúde. E com as outras atividades também ali, esporte e tudo, né? Por quê? Primeiro que a gente não vive sem cultura. Por que a gente não vive sem cultura? Porque cultura porque nós somos seres sociais, né? Cada um com um costume, cada um com uma identidade, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, voltando ali no exemplo da pandemia, que eu sempre uso esse exemplo, é o mais fácil da gente entender. Quando a gente é obrigado a ficar dentro de casa, né, e parar com as nossas atividades, o que garantiu que a gente pudesse ter sanidade mental foi a cultura, foi a atividade artística. Então você começa a ver as pessoas consumindo mais cinema, consumindo mais música, consumindo mais habilidades manuais, artesanato, atividades artísticas, começaram a decorar melhor a sua casa. Então, assim, o que todo mundo começa a fazer é uma manifestação artística dentro da sua casa, ou consumir isso de alguma forma para você se sentir bem ali, né? Então, ela foi um balizador muito necessário para a gente poder suportar esse momento. Se a gente não tivesse, quando tinha aquela frase clássica, eu preciso, se meu carro estragou, eu vou no mecânico, né? Se eu tô com um problema no coração, eu vou no cardiologista, eu não preciso do artista. Ali a gente descobriu que a gente precisa. Se a gente não estiver escutando uma música, assistindo uma série, a gente não tinha dado conta. Na pandemia a gente viu essa necessidade de uma ligação, viu que o ser humano ele precisa se conectar, né, com os outros, né? E a arte trouxe essa proximidade, né, essa conexão. Tanto é que a gente viu várias lives, né, até mesmo para as pessoas continuarem se movimentando e continuar tendo essa conexão. O isolamento total deixou muita gente doente só pelo fato do isolamento, nem muito pela doença, assim, né? Exatamente. O isolamento, até hoje, né, a gente conversa bastante com a Mara, o pessoal está sequelado, ainda por conta da pandemia. E eu particularmente acho que o pessoal não aprendeu muito com isso, não. Poderia ter aprendido mais com essa lição aí. Mas aí depois até olhar o ser humano na sua composição, a gente é muito sensitivo, né? Quando a gente está no processo de aprendizado na escola, já tem todos os estudos ali que mostram, uma criança ela tem mais facilidade de aprender um conteúdo se ela aprende isso através de uma música, né? Eu tenho muito mais facilidade de entender alguma coisa se eu estou usando textura, se eu estou usando cores, né? Então, a arte também tem essa função de ir para o sensorial, né? Ela é de emoção para a razão, né? Então, é isso. Ela vai sempre existir, independente da gente achar que é importante ou não. É uma necessidade humana. Tanto que quando a sociedade, né, sei lá, os primeiros humanos que surgiram lá, os primitivos, eles se manifestam de maneira artística, fazendo uma pintura na parede, rupestre, criando sons e músicas, fazendo representação das experiências que se teve, porque não tinha a palavra, né? Então, o ser humano, antes de criar as suas ciências, antes de se comunicar pela palavra, ele é um artista, ele se comunica artisticamente. Então, isso não está separado do humano. Então, a gente tem que olhar isso também enquanto, tá, beleza, então se isso é uma necessidade, como que eu trabalho isso enquanto política pública, enfim. Você como artista, na sua trajetória como artista e tudo mais, você já teve dúvidas ou uma dificuldade criativa que meio que te travou, ou até mesmo chegou a bambear as pernas de querer desistir? E como você saiu disso e o que você aprendeu? Sempre isso acontece. E isso é bom quando acontece. Porque se tudo é tudo muito linear, correto, tudo, primeiro que se perde o prazer de estar fazendo aquilo. Segundo, que o que nos movimenta é aquilo que nos incomoda.
Se eu estou incomodado nessa cadeira, eu vou mudar o movimento aqui para eu buscar um lugar para eu ficar um pouco mais confortável. Então, quando se tem um desafio, me provoca qual a alternativa de fazer isso? Nossa, será que eu vou desistir? Será que eu tenho que voltar 2 passos para trás? Talvez não é esse o caminho, eu tenho que vir por aqui, né? Mas isso é necessário para a evolução até desse trabalho artístico, né? Então, e na vida como um todo, até enquanto secretário, né? São inúmeros os desafios, né? Não é algo que é uma receita de bolo que eu vou chegar lá, eu vou fazer isso aqui e vai dar tudo certo, né? Então, essas inquietudes, eu entendo isso como positivo e como necessário para eu continuar em movimento. E para quem está começando agora, né, falar disso de dificuldade, para quem está começando agora, que às vezes para nesse ponto de dificuldade, nessa parede, que dica que você dá, né, que conselho ou que caminho você fala, faz isso, que você dá para essas pessoas para elas não desistirem? A primeira coisa é entender que isso é saudável, entender que é isso que vai te fazer olhar para o que você está fazendo, né? Então, se eu mudo primeiro esse entendimento de que isso não é uma coisa ruim e é algo que está justamente ali para eu manter o crescimento, e aí entender que existem outras possibilidades, né? Então, se isso está me incomodando, está me gerando movimento, então se movimente, né? Buscar referências de trabalhos que já foram feitos por outras pessoas, em outros lugares, né? Trabalhar com arte é um estudo constante, né? E se arrisque, né? A arte exige isso. Eu preciso errar muitas vezes para ter o acerto, né? E aí o errar também nesse sentido não é ruim. Então assim, eu enquanto artista, que eu começo lá adolescente, com 13 anos a trabalhar com isso, eu errei bastante, mas é porque eu fui experimentar, eu fui para a rua, eu fui tentar montar alguma coisa, e aí com esses erros eu fui aprendendo a melhorar, né? Você tinha uma autoconfiança grande? Você acha isso? Não, eu acho que é importante ter autoconfiança, mas excesso de autoconfiança é ruim, né? Então, saber lidar também com essas dificuldades, né? Entender que é um processo. Nenhuma das minhas coisas eu fiz de primeira, deu super certo, foi um sucesso, pelo contrário, né? E ao longo da vida eu tive mais nãos do que sims, eu já tive muito projeto que não foi aprovado, eu já tive muitas ideias que eu achei que eram incríveis e que não prosperaram, como depois também já teve muitos trabalhos que me renderam muitas coisas interessantes, né? E só me renderam coisas interessantes porque eu me propus a arriscar, que eu me propus a errar, né? Então assim, não desista, né? Se isso é uma vontade, é um desejo, é entender que nada é fácil, mas também nada é impossível. Falando nisso, né, questão de você bater nessa barreira, né, criativa, ou até mesmo nessa dúvida de se esse caminho é para você mesmo, aí eu busco sempre uma orientação da Mara, né, o autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você estuda um pouquinho mais sobre você, se entende, quando você chega nessas barreiras, você pode até ali esmorecer um pouquinho e tudo mais, mas por conta de você ter um autoconhecimento, isso te dá mais confiança. Você fala, opa, peraí, o que eu posso aprender com esse problema, com essa dificuldade, com essa dor? Falando nisso, aí convido vocês a assistirem não só mas todos os episódios que a gente fez com a Mara, né, do livro dela, A Árvore da Felicidade. E aí eu vou deixar aqui um cardzinho de um videozinho dela, né, um dos bate-papos que a gente teve, que é sobre confiança, sobre autoconhecimento. Então fica aqui, convido vocês a assistir, que é bem interessante. Leonardo, pensando, né, na sua experiência como dublê, coordenador, qual conselho você daria como você vê o papel nos bastidores, né, na formação de artista e na construção de uma produção impactante? Nossa, os bastidores é onde tudo acontece, porque assim, o trabalho em si é a ponta do iceberg, né? Sim. O bastidor é tudo aquilo que está submerso ali, né? Então, para mim é onde o trabalho precisa acontecer, né? Com mais estudo, dedicação, entusiasmo, e muitas vezes não é o trabalho que é visto e reconhecido. Então, primeiro, saber lidar aí com essa questão do ego, né? Se distanciar disso do tipo, não é eu que é o importante disso, e entender a grandeza do que está se construindo, né? Então, para se ter um bom resultado ali, a base ela tem que estar
muito bem construída, né? Então, eu fico muito feliz e tenho uma satisfação pessoal de ver o trabalho acontecendo, né? Por ter dado aula há muito tempo, né? Dirigido, e muitas vezes eu nem aparecia, muitas pessoas nem sabiam que era eu que tinha feito tal trabalho, porque eu ficava nos bastidores, no bastidor, ali, né? E você tem alguma... Vou citar 3, né? Vamos colocar isso em 3 etapas. O atuante, o criador e o gestor. Uhum. Dessas 3 áreas, você se identifica, gosta das 3? Gostaria de passear pelas 3? Ou tem uma que você falou, pô, não imaginava que eu iria me identificar tanto com essa e gostaria de ficar mais nessa? Eu gosto das 3. A mais prazerosa é o estar em cena, o estar na ação, né? Que aí você está ali vivendo a coisa toda, né? Mas eu gosto das 3. Eu acho que são lugares distintos assim para mim. Mas é isso, assim. Você gosta das 3, mas você acha que, tipo assim, ficar na parte da gestão você consegue contribuir mais? Pelo teu sonho? Eu gosto muito desse lugar do poder provocar para ampliar. Então, hoje eu tenho gostado de estar na gestão, né? Eu acho que me possibilita a provocar outros movimentos de uma maneira mais ampla, né? Então, tem sido divertido. Ô Nando, e olhando assim para o futuro, quais são os novos horizontes que você quer explorar como artista, ou como gestor, ou à frente mesmo da Secretaria de Cultura? Bom, olhando para o futuro, o que eu espero é que as pessoas tenham um acesso real e pleno à cultura, né? Do mesmo jeito, já falei isso em outras entrevistas, em outras reuniões, do mesmo jeito que eu vou num bairro, eu vejo uma quadra, eu vejo um postinho de saúde, eu vejo uma escola, eu quero ver um equipamento de cultura em funcionalidade, né? Então, que as pessoas tenham acesso à literatura, que as pessoas tenham acesso à música, às artes plásticas, às artes visuais, às artes cênicas. Então, de possibilitar esse real acesso, né? E, enfim, isso no futuro, né? A gente tem tentado trabalhar para isso. E que os equipamentos de cultura, e quando eu falo equipamento de cultura, eu estou falando de um teatro, de uma biblioteca, né? Que eles estejam em pleno funcionamento ali, adequado para receber tudo que precisa, porque é importante também para a sociedade, como qualquer outra função, né? Você sabia que a Urca já foi um cassino? Sabia. Sabia? Ela foi construída para ser um cassino, né? Como uma réplica lá da Urca do Rio de Janeiro, né? Eu não sabia não. Eu aprendi isso com o Terê, conversando com o Terê. Não só a Urca, a Câmara Municipal também era um cassino, enfim, teve inúmeros cassinos impostos, né? E fica aí a dica aí para vocês assistirem essa conversa que a gente teve com o Roberto Tereziano. O Terê aí explicando que justamente isso, que a Urca era um cassino, isso eu não sabia. Então fica aí o cardzinho para vocês assistirem essa conversa aí e aprender um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de cultura sobre Poços de Caldas. Nando, falei do futuro. E agora no passado, se você pudesse voltar no passado, qual recado você daria para o Nando do passado? Estuda, não desiste, e é possível, assim. Eu acho, assim, eu sou muito grato, assim, às coisas com que eu vivi, né? Claro que teve situações que eu tive que bater mais a cabeça, que hoje, se eu tivesse tomado as atitudes, seria mais rápido, assim, né? Mas eu entendo que tudo que aconteceu foi importante, mas talvez nos momentos de maior dificuldade, fala assim, vai passar, né? Vai dar certo, confia. Não precisa apavorar tanto. Você se sente feliz, está feliz no momento atual? Tipo, pela sua trajetória e tudo mais? Fala assim, pô, ainda? Você falou que o teu sonho é aquele lá e tudo mais, né? Almejar. Mas sente que você está no caminho ainda? Tipo, tá no caminho certo para aquilo que você quer? Então, né? Eu acho importante a gente entender que sim, sempre. Primeiro, para trazer a gente para o momento presente, né? Hoje o movimento geral, global, é de sempre te acelerar, sempre te olhando para o futuro,
e te causa ansiedade, né? Ansiedade é um excesso de futuro, de coisas que não existem, que não acontecerem, você está construindo tudo isso todo tempo. Isso impossibilita a gente de estar vivendo o presente, né? E aí eu não sinto essa felicidade, porque ela está ali na frente, ela não vai chegar, né? Eu estou trabalhando para eu chegar ali e conquistar aquilo, então está sempre ali na frente. Então eu acho importante olhar para cá e falar assim, tempo, né? Perceber num bate-papo, numa música que você está escutando, numa caminhada e a paisagem que você está vendo, né? Isso é feliz, estar presente, né? Então, sim, eu acho que isso é um estado de espírito que é construído pela gente, que é a gente que sente, né? Então, você ficar achando que é sempre num outro, né? Que está a minha felicidade, a minha realização, talvez eu nunca chegue porque eu não encontro no outro, né? Ou às vezes você até chega naquele ponto e fala assim, não é aqui que está a felicidade. Aí você vai procurar lá na frente. Acho que está naquela outra cidade, acho que está naquele outro país, acho que está lá naquela então praia. não está na chegada, está no caminho. Então se eu estou caminhando... Por isso que eu falei no início, que o destino, né, a felicidade e o destino não está ligado ao ponto final, mas sim na importância de se mover, né? No processo. No processo. Então, mas se mover estando presente. Né? Se mover Exato. O tempo agora, o que existe é o que a gente está tendo aqui. Nando, legal. Tem alguma pergunta que eu não te fiz, você gostaria que eu tivesse feito? Ou você, já passei por vários outros lugares e nunca me fizeram essa pergunta? Eu acho, assim, dos desafios que eu estou tendo, até enquanto secretário, né? Olhando para o tempo de hoje, assim, de tudo do muito imediato, né? As pessoas, a gente está vivendo esse tempo do pós-verdade. Então as pessoas estão já criando as verdades a partir do que eu estou tendo acesso, né? A partir de um corte de 30 segundos, 1 minuto. Então, eu acho que não é nenhuma pergunta, assim, mas são coisas que chegam muito aqui. As pessoas chegam para mim com muitas certezas, né? E eu estou sentindo falta das pessoas chegarem com mais dúvidas. Isso é assim mesmo? Esse é o caminho? É assim mesmo que vocês fizeram? Do que vocês fizeram isso e aquilo? Eu falo assim, não, querido, não é desse jeito, né? Chegar com mais questionamento. E acompanhar de fato o processo, né? A visão prismática, né? Que eu sou desse ponto do que eu estou vendo aqui, eu só estou tendo isso como verdade. Eu preciso me movimentar e pular de lá, né? Então, assim, se questione mais e participe do processo, né? Não espere só que aquilo chegue, né? Então, eu acho que é isso e mais que permeia tudo do geral, assim. Eu quero mais que as pessoas me procurem, eu sou uma pessoa super acessível, não tem problema nenhum com os embates, com a opinião contrária, né? Eu acho até que aí é bacana porque a gente vai encontrar em um meio termo do que só definições, né? Eu acho que hoje em dia, você falou em embate e tal, e até mesmo as pessoas serem os donos da verdade, né? Vêm com muita verdade. Acho que a galera tá muito com aquele tapume da charrete ali, do cavalo da charrete, né? Só olhando ali para frente e tomando a sua visão como verdade absoluta, né? E não tá tendo espaço nem mesmo para uma conversa, um debate, uma troca de opinião. Eu até mesmo fazendo esse podcast, ele chegou num ponto que as pessoas estão me dando toques assim para eu ter cuidado com o que perguntar, cuidado com o que falar, cuidado com quem chamar para conversar, coisa que nunca liguei para isso, entendeu? E nem é o intuito desse podcast chegar no ponto de ter esse cuidado. Mas já chegaram em mim recentemente falando assim, faz um contratinho de autorização de imagem, um contratinho de perguntas, de ressalvas, para você não correr o risco de ser processado. Hoje tudo é um risco, né? Tá vendo? Então, tipo assim, esse é um espaço, igual eu falei, livre de julgamentos, aberto para a gente realmente debater, conversar, conhecer, trazer um espaço agradável de conversa que eu vejo que não está tendo nos lugares. O que está se manifestando até nas redes sociais, isso eu estava conversando no aniversário de um amigo meu. Até você conhece o Léo, presidente lá do CIDEP, estava no aniversário dele, a gente conversando lá. E aí, no meio da conversa, levamos um assunto de um estudo de Stanford, que eles sempre fazem uma análise de fim de ano, no fim do ano, da comunicação do ano inteiro.
E se descobriu que a comunicação de 2025, ela estava muito voltada à violência, vamos dizer assim. As notícias, a comunicação, ela estava muito para esse caminho. E aí eu não tinha parado para analisar isso. E aí se você parar para... Aí eu fui observar minhas redes sociais. Antes, o que o Facebook, Instagram travava as imagens de briga, de guerra, não sei o que tinha aquela censura, hoje em dia você percebe, não tem mais essa censura. Só quando são vídeos extremamente pesados, tem aquela censura. Caso contrário, tá o tempo todo notícia de briga, vídeos de briga e não sei o que, de violência. E aí aquela censura, aquele tapume que tinha antes, foi tirado. Por quê? Viu que dá para se vender com a tragédia, dá para se vender com a agressão. E aí foi trabalhado muito essa questão da violência, um estudo da universidade. E esse ano, aí eles colocam, agora não vou lembrar o nome, e aí chega no fim do ano, eles escolhem uma palavra que define aquele ano. Então 2025 foi o ano da palavra X, que foi o ano da palavra tipo agressão, alguma coisa assim, ligado à parte de violência, um ano hard. 2024 foi outro ano. Tanto é que agora, 2026, eles estão projetando que é o ano tipo da saudade de 2016, que começou já em janeiro, aquela trendzinha, saudade de 2016, que não sei o que, em 2016 eu vivi aquilo. Então, teoricamente, eles estão acreditando que 2026 vai ser um ano nostálgico, o ano da nostalgia, o ano da pós-pandemia, que é o último ano que a gente viveu uma crise, antes de uma crise forte. Então, assim, essa necessidade de conexão com o próximo, parece que esse ano vai ser maior. E eu fico feliz com isso que seja maior, porque esse espaço do podcast é justamente para isso, para ter mais conexão. Ele não é um podcast formatado dentro de um estúdio, com luz certinha, som controlado, cenário pronto, porque eu me propus a criar um podcast que fosse até a história, que caminhasse, que fosse em direção ao assunto, e não um assunto em direção ao espaço. Justamente para abrir de novo os espaços de convivência que não está tendo mais, eu não vejo mais. Você não consegue sentar saudável para falar de política. Você não consegue, parece, hoje em dia, sentar para conversar saudável sobre futebol. Entende? Então... Porque todo mundo só quer ter razão. Tá faltando isso. Pô, será que teu ponto de vista tá batendo de frente com o meu? Será que dá para achar um meio termo? Ou simplesmente aceitar, ou mesmo que não se acha, que tá tudo bem eu entender e aceitar que... Tá certo, o Nando é assim, eu sou assado. É mesmo assim, vamos dar a mão, vamos caminhar, cara? Isso não pode interferir no social, né, na relação. Mesmo sendo diferentes, a gente consegue construir coisas grandes, grandiosas, né, juntos. Porque nesse ponto você faz aqui um ponto, eu faço aqui uma parte, a gente vai vendo e fala, nossa, olha, o que você fez completa o meu, tem uma diferença que criou um lado bonito daí, que criou um lado bonito daqui, e o meio se encontrando, a gente faz umas coisas diferentes, chega uma terceira pessoa e põe uma opinião diferente. Então, acho que tá faltando isso. E a minha proposta com o podcast, lógico que ele vai sempre formatando e mudando, ele é nômade, né, justamente por isso, é para voltar ao que a gente vivia antes, que não era tudo preconceito, não era tudo maldade, né? E sim conversado, sim uma coisa leve. Acho que é o que falta, isso, leveza. Nando, obrigado novamente por você ter aceitado esse convite de conversar. E eu fiquei muito feliz. São conversas assim que eu saio feliz, porque com a sua história de vida, sua forma de pensar e o jeito que você vê a cultura, isso me traz cultura também, me traz conhecimento. Então, eu fico muito feliz de você ter compartilhado esse momento com a gente. Eu que agradeço também, eu adoro conversar, a possibilidade de a gente levantar aí outras questões e melhorar os entendimentos, né? Então, me coloco sempre à disposição, tanto enquanto secretário de Cultura, que é um lugar que é passageiro, mas também enquanto ser humano que gosta de ver as coisas acontecendo. Então, valeu a conversa, valeu o convite, que a gente encontre em outros momentos aí para falar de outros assuntos. Maravilha. Bom, gente,
Eu queria agradecer aí o Nando, o Dogão, aqui o espaço, né? A Casa do Colono. Obrigado a vocês que ficaram conosco até esse momento. Peço que vocês compartilhem, que curtam, que comentem o que vocês acharam dessa conversa. Se tiverem opinião também, se tiverem uma ideia, pode deixar nos comentários. Se for um recadinho pro Nando, pode colocar aí que depois eu mando para ele responder para vocês, tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo Papo Nômade.